Vamos falar de Emma Watson, nossa Hermione Granger, no quadro Biografia aqui do Rapadura. Se você não sabe, a gente já fez sobre outros artistas, tem Keanu Reeves, tem The Rock, tem uma galera. Fica ligado que esse quadro é muito bom e a gente dá vários detalhes da vida, de como eles chegaram até onde eles chegaram e de também como passaram de onde chegaram, né? Porque a gente fala da carreira inteira, né? É isso aí que acontece. Como ficaram bem-sucedidos, como chegaram a esse topo da vida em que estamos falando aqui agora. E às vezes, dependendo do artista, também a queda. Mas no caso de hoje, não. Hoje só caramba, temos felicidade essa ficou... e ascensão. Muito bom, ficou tipo bem jornal mesmo. Exatamente. Isso aí, adorei. Né? O nascimento de Emma Watson. A Emma Watson, ela nasceu no dia 15 de abril de 1990. Ela nasceu em Paris, chique. Ela morou lá até os 5 anos e quando os pais dela se separaram, ela foi morar com a mãe dela em Oxford, né? Os pais, apesar dela ter nascido em Paris, os pais dela são britânicos, ela também é britânica. E aí ela morou esse período da vida dela em Paris e depois voltou lá pra Inglaterra. Só canto chique, né? Ela já começou muito bem aí. Mas aí os pais dela se separaram, aquela coisa, né? Porém, não sabemos exatamente sobre traumas que foram sofridos por conta disso. Pelo contrário, a gente sempre soube que a família dela, apesar de ter acontecido isso, né? Eles sempre foram muito estruturados. Não é à toa que ela acabou, né? Passando aí de uma infância no estrelato até uma pessoa que incrivelmente funciona, ao contrário de muita gente que foi artista mirim em Hollywood. Sim, ela tem um irmão dela se chama Alex, ele é 3 anos mais novo, e a gente via de vez em quando nas estreias de Harry Potter, né, ele lá também, e assim, ele se parece bastante, ele tá bem bonitinho, aquela, né, bem bonitinho esse seu irmão, Emma Watson. Aliás, falando em Harry Potter, vamos chegar no momento em que a carreira da menina começou e ao mesmo tempo deslanchou. Porque em 1999, Harry Potter já era muito famoso, né, em todos os cantos, na Inglaterra, principalmente. A Rowling já tinha vendido os direitos dessa franquia para Warner. E aí, neste ano, começavam os testes para os papéis que seriam aí desse filme. Muita gente já sabia que ia ser uma coisa gigante, mas tinha várias crianças que nem tinham tanta experiência assim e estavam querendo concorrer, não? E nisso, a Emma Watson foi tentar, né, esse papel aí, justamente da Hermione, e ela tinha o apoio da família dela, tinha o apoio também do professor de teatro dela. Ela era uma criança, assim, que não tinha tanta experiência, né, ela na época ela tava com 9 anos, ia fazer 10 anos, então ela não tinha experiência em atuação, mas ela tentou mesmo assim, foi, e a família dela até tava tentando deixar as expectativas baixas, sabe, pode não rolar e tal, até porque eles podem querer alguém mais experiente. Mas ela fez 8 audições, então, caramba, 8 testes diferentes. E aí, certo dia, o produtor, David Heyman, ele chamou ela pra uma sala, e lá já estava o Rupert Grint, né, que faz o Rony, e aí ele deu essa notícia de que ela tinha conseguido, sim, o papel de Hermione Granger, né, e dizem que a J.K. Rowling, ela gostou da Emma Watson de cara, assim, viu a Emma Watson e disse, é a Hermione, e de fato, né? De fato, é a Hermione. Eu imagino como os pais dela ficaram com problemas, assim, pra tentar manter as expectativas um pouco embaixo, porque quando você é criança, você meio que acha que você é o centro do mundo, né, e que vai dar tudo certo pra você, que tudo vai acontecer, e tem várias histórias dessa infância da própria Emma Watson, dizendo que quando eles têm a ação de graças lá, né, tem um ossinho do peru que eles pegam pra fazer um desejo, e aí que ela fez esse desejo de conseguir o papel de Hermione, falam que ela tem esse ossinho guardado até hoje e tal, então ela tava super acreditando que ia acontecer. Eu imagino a tensão dos pais dela já preparando, ligando pra vários terapeutas, assim, caso não desse certo. E mega deu certo, eu nem acredito. Aquela, né? Eu já sabia do futuro e ainda assim tô empolgada com essa história. Sim, porque, cara, nos vídeos de audição que tem, que depois lançaram, né, dá pra ver ela basicamente fazendo as coisas e ela sendo a Hermione mesmo, porque o jeito dela é completamente Hermione, é como se, tipo, a Hermione de fato tivesse ganhado vida ali e se transformado na Emma Watson, então dá pra ver por que eles escolheram ela. Não podia ser outra pessoa. Então, no início dos anos 2000, começaram as gravações de Harry Potter e a Pedra Filosofal e em 16 de novembro de 2001 o filme tava estreando aí nos cinemas americanos
americanos e britânicos. E aí, obviamente, a gente sabe que foi um grande sucesso de bilheteria, quase chegando a $1 bilhão, que naquela época era muita coisa, mas podia ser mais também, né? Porque Harry Potter, Pedra Filosofal, um grande ícone da história do cinema. Eu na época eu era bem criança ainda, não vi Harry Potter nessa época que saiu nos cinemas, não. Eu fui ver quando passou no SBT. Naquela... Perfeito. Como era? Aquela 8h30 no cinema. Dublado, da maneira que deveria ser. E o tempo passou, né? Eles fizeram, claro, Câmara Secreta e depois Prisioneiro de Azkaban. E uma coisa muito interessante que aconteceu, que essa história, tipo, todo mundo fica falando nela o tempo todo, mas é porque é muito legal. É muito boa. Porque o Alfonso Cuarón, o diretor, né, quando ele chegou lá pra conhecer todo mundo e começar o trabalho, né, no terceiro filme, ele meio que passou uma redação, tipo, uma tarefa de casa aqui, ó, vocês têm que escrever pro trio principal, isso, né? Vocês têm que escrever uma redação sobre o personagem de vocês. E aí, o Daniel Radcliffe, ele entregou uma página assim, olha, tá aí. O Harry é essa pessoa aqui. O Rupert Grint, ele esqueceu de fazer. Não fez. Perfeito, é o Rony. Basicamente não. Pois é. E a Emma Watson, ela entregou nada menos do que 16 páginas. É isso. Falando sobre a Hermione Granger. Ou seja, então, né? É Harry, igual. Rony e Hermione. Não podia ser diferente. Igual. Eles são perfeitos pros papéis. Daí, depois de tudo isso, a vida dela, na verdade, a vida deles três, né, se tornou basicamente Harry Potter. E todo mundo viu essas crianças crescendo. A Emma Watson ali, passando daquela meninazinha bochechudinha, da franjinha, no primeiro filme, e se tornando um adolescente com o tempo. Então, em 2007, depois da Ordem da Fênix, o futuro da franquia era um pouco incerto aí, porque teria que ser assinado um contrato novamente. Ela estava em dúvida se assinava ou não, se ficava ali para os próximos filmes da série, mas ela acabou decidindo sim assinar, o que era um grande compromisso, porque queria dizer que ela estava presa àquilo ali, né? Presa àquele papel em um compromisso muito sério por mais 4 anos. E aí ela disse publicamente que não poderia abandonar a Hermione, porque as vantagens superam as desvantagens. Eu, se estivesse também interpretando Hermione Granger, com certeza acharia que, né, as vantagens superam as desvantagens. Mas a Emma Watson tava confusa aí porque ela queria focar nos estudos dela, em outros projetos fora das telonas, que é também uma coisa muito Hermione da parte dela. Dá pra entender, né? Porque você imagina uma pessoa crescer assim com essa franquia, se ela tem a oportunidade de pensar se ela deve seguir com isso ou fazer alguma outra coisa da vida dela, você totalmente teria esse momento de dilema, né? De não saber, e agora eu continuo isso, é bem importante sim, mas a minha vida pessoal também é muito importante o que eu faço. Então dá totalmente pra entender ela. E deve ser muito sedutor você sair daquele circo que tá acontecendo na sua vida inteira, né? Tipo, quando você é criança, adolescente, deve ser muito difícil conviver com a perseguição das pessoas em cima de você, do seu crescimento. Ainda mais sendo a única menina do trio, né? Pra ela deve ter sido bem estranho. Beleza, ela decidiu que ia continuar Harry Potter. E ao longo do tempo também, assim, ao fim da franquia, mais ou menos, a Emma Watson, ela foi se tornando um ícone fashion. Assim, totalmente certo, né? Natural que isso ia acontecer, porque essa mulher é maravilhosa. Exato. Ela tem um ótimo gosto. Então, em 2011, ela estampou já direto a capa da Vogue aí, pra dizer que eu estou aqui, prestem atenção em mim. Eu sou mais do que só a Hermione. Ela, de fato, ela começou a estampar mais revistas fashion e fazer, tipo, propagandas de grife, de perfumes, um monte de coisa. A gente via, inclusive, o rosto dela nas lojas. Eu lembro muito bem de passar por um shopping, entrar no shopping, passar por uma loja dessas bem chique, né? E tinha lá a foto da Emma Watson com um perfume, sim, sei lá, momentos impactantes, assim, né? Porque pra gente ela era a menina de Harry Potter, então era tipo o nosso mundo se misturando com o mundo dos mortais, né? Depois disso, a carreira dela foi se consolidando e ela foi começando a fazer papéis que eram bem diferentes do que ela tinha feito ali em Harry Potter. Ela fez filmes como 7 Dias com Marilyn, Noé, Amor e Revolução, Regressão e O Círculo. Porém, tiveram 3 papéis bem icônicos aí que chamaram muito a atenção dos fãs pelas suas diferenças e principalmente pelos seus alcances. O primeiro desses filmes foi Bling Ring, a Gangue de Hollywood, dirigida aí por Sofia Coppola. Esse filme, inclusive, ele impactou um pouco, porque as pessoas estavam lá acostumadas com a Hermione, aí de repente, Emma Watson toda sensual, falando palavrões, e ela interpreta uma pessoa que rouba, né, casas de famosos, então ficou tipo assim, vou sair aqui do que vocês estão acostumados e fazer uma pessoa completamente diferente. Então teve sim esse impacto inicial dela tá fazendo algo fora de Harry Potter e algo também completamente fora do que a gente já tinha visto. Total, a galera ficou muito chocada, ela de
cabelo preto ali, mega sensualizando. O pessoal parou e ficou, o que tá acontecendo aqui? O segundo desses papéis foi em As Vantagens de Ser Invisível, em que ela interpreta a Sam, que foi uma personagem bem icônica, que chamou realmente bastante atenção, que ajudou muita gente a se compreender, né? Ela é uma personagem muito complexa, muito bem construída. Os fãs adoram esse filme, que é de 2013 e é considerado aí um novo Clube dos Cinco, trazendo várias discussões importantes sobre depressão, sobre aceitação, amizade e vários outros assuntos bem complexos. Em 2017, ela viria a se tornar uma princesa Disney, porque ela estrelou a adaptação live action de A Bela e a Fera. E, curiosamente, ela deixou o papel que iria pra Emma Stone em La La Land, ou seja, ela que faria a Mia em La La Land, ela deixou esse papel pra fazer A Bela e a Fera. Assim, a gente não sabe muito bem se isso foi bom ou ruim. De qualquer forma, a Bela e a Fera se tornou um sucesso magnífico. Foi um dos filmes que mais arrecadou de bilheteria, passou de 1 bilhão nesse ano. Então, assim, isso foi um sucesso, né? Então a gente não pode necessariamente reclamar. Não. E a Emma Stone também se deu bem com isso. Então, assim, que acordo bom entre as Emmas, né? E, assim, o filme é um pouco diferente da animação, né? E um dos apelos, assim, que a Emma Watson teve pra escolher fazer esse papel é que ela queria trazer uma roupagem diferente. Ela, inclusive, discutiu bastante durante entrevistas sobre a suposta síndrome de Estocolmo, que as pessoas dizem que a Bella sofre, né, por estar lá presa pela fera e eventualmente acabar se apaixonando. E ela, inclusive, tem até um vídeo dela explicando por que ela acha que esse não é o caso, e é muito interessante ver esse argumento que ela faz. Belle actively argues and disagrees with him constantly. She has none of the characteristics of someone with Stockholm Syndrome. Beast and Belle begin their love story really irritating each other and really not liking each other very much. Slowly builds to friendship. Slowly, very slowly builds to them falling in love. E algum tempo depois, ela pôde ver uma outra pessoa interpretando a personagem que trouxe ela pra fama, né? A Hermione Granger. O que aconteceu com a Noma do Meswene na peça Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que, né, ficou bem famosa, é bem grande, que ela interpreta uma Hermione 19 anos depois dos eventos principais da série que a gente acompanhou no cinema. Inclusive, tem vários vídeos bem legais dela se encontrando, assim, é muito emocionante, é muito fofo. Ela encontrando a outra Hermione, e elas duas naquela coisa de, tipo assim, a gente se encontrou dentro desse personagem, a gente sabe quem é ela, portanto, tipo, eu sou você sou eu, nós somos irmãs, né? A carreira da Emma Watson tava dando muito certo, ela estava famosa, óbvio, porque desde a fama de Harry Potter já era bem grande, e ela foi se tornando cada vez mais famosa, e também uma certa influenciadora, né? Porque ela tava agora falando com esse poder das redes sociais e entrando em movimentos também, e ela acabou ficando muito mais famosa. E assim, pessoas que começam desde cedo, né, que começam a atuar bem pequenos, às vezes podem não querer continuar os estudos, assim, porque, eu já tenho muito dinheiro, não preciso estudar, né? Já é rico. Então, assim, a Emma Watson, ela já tinha o dinheiro todo que ela precisava no mundo, e ela podia muito bem dizer que, não preciso voltar pra escola, não preciso continuar meus estudos. E óbvio que isso não foi o caso, porque se ela é a Hermione, ela obviamente não ia abandonar os estudos. Ela continuou. Não, claro que não. Ela continuou a estudar mesmo filmando Harry Potter, e quando Harry Potter terminou e ela teve a oportunidade de ir pra universidade e se graduar, ela fez isso, e com notas altíssimas, claro, né? Porque assim, tem que humilhar mesmo a gente, planos mortais. Droga. A gente que não tava fazendo nada e não se formou com notas altíssimas. Não rolou pra mim, mas tudo bem, Emma, se você conseguiu. Inclusive, não só notas espetaculares, ela se formou com as melhores notas da turma, e durante o período que ela teve na universidade, ela conseguiu se afastar um pouquinho aí dos holofotes, ter uma vida mais normal, ter, né, aquela paquera ali de faculdade de vez em quando, conseguir se focar nos estudos. Ela não viveu uma vida de mega atriz de Hollywood com paparazzis dentro da universidade o tempo inteiro, e isso, em parte, foi também por uma grande ajuda da própria instituição, né? Ela se formou na Universidade de Brown, mas antes de Brown, ela estudava na Universidade de Oxford. E foi em 2014 que ela se formou em literatura inglesa. No dia que ela se graduou, ela postou essa fotinho maravilhosa. Meu Deus, que perfeita essa mulher, sério. Lembro demais Ela só dia. Postou essa foto mostrando que, gente, olha só, super orgulhosa. Tipo assim, me graduei, consegui. E a gente, sim, você é perfeita. Parece que é humana, né? Você fica olhando assim. E 2014 foi um ano bombástico, assim, pra Emma Watson. Ela se graduou, né? E ela foi escolhida como a
uma embaixadora da boa vontade da ONU Mulheres. E quando ela foi fazer o seu discurso, né, de recebimento e tal, dessa honra, ela promoveu a organização He4She. E dentro de toda essa história do He4She, ela protagonizou a campanha inteira, né, para fazer esse movimento que era baseado em convidar a população masculina mundial a também se juntar nessa luta de direitos iguais para homens e mulheres. E a organização He4She é algo que existe até hoje e que já impactou de várias maneiras aí o mundo. E trazendo a atenção das pessoas aí para várias questões ao redor do mundo que muitas vezes não chamam tanta atenção assim naturalmente, né? Como casamentos forçados com meninas de 12, 10 anos de idade, como mutilação genital, como uma série de coisas seríssimas e que precisam sim da nossa atenção. E ela fez amizade com várias pessoas do movimento, como a Malala, a Gloria Steinem, e assim, já fez várias entrevistas, conversas entre elas. A Emma Watson se tornou realmente uma figura muito forte dentro disso aí, que começou com o movimento He4She. Aliás, vamos ouvir aí dos impactos dessa organização He4She nas próprias palavras de Emma Watson. We want to end gender inequality. And to do this, we need everyone involved. Both men and women should feel free to be sensitive. Both men and women should feel free to be strong. It is time that we all perceive gender on a spectrum instead of two sets of opposing ideals. Como a gente pode ver, ela se tornou realmente uma voz muito ativa e essa não foi a única iniciativa dela. Em 2016, ela lançou o clube do livro chamado Our Shared Shelf, que é tipo nossa estante compartilhada. E ela, basicamente, o objetivo era dar para as pessoas, né, mais livros para elas terem um conhecimento sobre a desigualdade de gênero, né, que é um assunto que muitas pessoas realmente não sabem nada sobre. Inclusive, tinha vários posts dela no Instagram, dela colocando certos livros, tipo, no metrô, numa pracinha, né, no banco da pracinha, para as pessoas encontrarem, né, e terem um conhecimento e passarem também adiante. Ela sempre colocava nos posts assim, se você encontrou esse livro, lê esse livro e depois passe adiante também, assim como eu fiz. Então, é uma iniciativa muito massa de promover o conhecimento, né, sobre esse assunto tão importante. Exatamente, e ela sempre escrevia umas dedicatóriazinhas nos livros, ela sempre fez esses projetos dela, ambos esses dois grandes projetos, né, com muita paixão e com um quê muito pessoal. Inclusive, alguns dos livros que foram colocados dentro desse clube do livro se tornaram muito conhecidos aí com o tempo. O próprio Handmaid's Tale, o conto da Aya, foi um dos primeiros livros do Our Shared Shelf. Teve muita gente que leu até mesmo antes da série sair. E aí, durante todos esses anos, ela tava, né, crescendo, amadurecendo, e como uma figura muito famosa, muito popular de Hollywood, ela acabou inspirando muita gente. Por quê? Tanto os papéis que ela interpretava, como ela mesma, como pessoa, e esses projetos que ela acabava encabeçando, eram muito diferentes do que era o clichê dentro de Hollywood às vezes. Que é assim, é uma menina que é muito bonita, então ela vai fazer de vez em quando o papel sensual, ela vai ser o par romântico eternamente, ela sempre procurou personagens que tinham muita complexidade, ela sempre procurou personagens que eram bastante inteligentes, então o que aconteceu é que tem toda uma geração influenciada pela Emma Watson de mulheres que descobriram que uma das suas maiores qualidades pode ser a inteligência, a sagacidade, a esperteza, a complexidade, a capacidade que elas têm de passar por dificuldades, por traumas. Então sim, ela foi muito, muito importante, não só para Hollywood, como também pra gente que estava acompanhando de fora a carreira. Acho válido trazer aqui Adoráveis Mulheres, né? O filme mais recente da Emma Watson. Ela interpretou a Meg no filme. O filme estreou no início de 2020 aqui no Brasil. E assim, simplesmente tudo esse filme. Mas eu achei interessante, Kátia, trazer o filme pra cá, porque tu falou nisso, né? De dar a oportunidade de mostrar para várias meninas ao redor do mundo que você pode ser inteligente, sagaz e tudo isso. E fugir desse estereótipo que Hollywood quer forçar pra vocês. Mas o que a Emma Watson queria também mostrar pra todas as meninas é que, na verdade, você pode ser quem você quiser, né? Porque a Meg, a personagem que ela interpretou, o sonho dela é se casar, ter uma família, ser mãe de família, e ela é bem diferente da Jo, né, a protagonista da história, por conta disso, porque a Jo March, ela quer ser independente, né, quer ter seu próprio dinheiro e tal, quer escrever, ela não quer essa questão da família, e a Meg é o contrário disso. Tanto até que no filme mesmo ela diz pra Jo, né, que é só porque meus sonhos são diferentes dos seus, não quer dizer que eles são menos válidos. E foi muito interessante pra Emma Watson interpretar a Meg justamente por essa diferença. A Meg é bem diferente do que a Emma Watson é na vida real, mas ela queria mostrar que
cara, todo sonho é válido. Se você quer, sei lá, sair no mundo, viajar pelo mundo inteiro, escrever livros, faça o que você quiser. Mas se você também quer ser uma mãe de família, você quer casar, você quer ter vários filhos, cara, faz isso, entende? Então, existe... Hollywood sempre quer colocar as mulheres em caixinhas, né? E dizer, não, você agora é uma protagonista forte, não pode ter interesse amoroso, então só pode ser isso. E claro que não, tipo, você pode ser qualquer coisa, você pode ser feminina ainda assim, ser uma protagonista heroína de ação, você pode ser uma pessoa que quer casar e quer ter esse romance. Então, foi muito interessante pra Emma Watson interpretar a Meg, e eu particularmente achei que ela está excelente no filme. Excelente. Acho que foi um dos melhores papéis dela, e assim, perfeito esse filme. Se você ainda não assistiu, vá assistir. Por favor, assista Adoráveis Mulheres. E é uma coisa que ela disse que engrandeceu muito ela também, né? Porque é como tu falou, ela é muito diferente da Meg, ela é muito mais parecida com a Joe na vida real. E ela queria explorar esse outro lado, né? Sair da maneira como ela enxerga essa experiência feminina de maneira particular. Porque você ter liberdade é você ter liberdade para escolher ser qualquer coisa, né? Escolher o seu caminho na vida, fazer o que te faz feliz. Achei muito, muito legal isso da parte dela. Seria muito natural ela interpretar a Joe, mas assim, a Saoirse Ronan conseguiu fazer a Joe perfeita, ainda bem que a Emma Watson escolheu a Meg, eu fico muito feliz com isso. Sim. E ela continua sendo uma voz muito ativa nesses movimentos sociais, né? Ela sempre que tem a oportunidade tá falando sobre o que ela acha correto, tá tentando passar uma mensagem de evolução social, de maneiras diferentes de você encarar, inclusive, gênero em si, que é uma grande coisa, um grande discurso dela pessoalmente, né? Com o próprio He for She, mas também de várias outras maneiras. Ela fica defendendo que gênero é um espectro, não é necessariamente um lado dos homens e o lado das mulheres que são completamente opostos e que estão eternamente em um conflito aí sem fim. Aliás, falando em causas sociais e em discussões que estão acontecendo atualmente, ela também falou sobre a causa da comunidade trans. Tem uma foto muito legal dela com, né, tipo, músculos de yoga, assim, fazendo o muquezinho dela bonitinho com uma camiseta escrito que direitos trans são direitos das mulheres também. E além disso, ela também se envolveu com o movimento Time's Up, que rolou aí em Hollywood, que fez um grande bafafá nos últimos anos, que começou por conta dos assédios do Harvey Weinstein e que virou uma coisa também bem maior do que isso, né? Com várias mulheres falando sobre o papel delas em Hollywood, sobre a maneira como a indústria tratava elas ali dentro, e foi... Caraca, a oportunidade perfeita para Emma Watson se tornar voz ativa, porque é algo que ela já observava, era algo que ela já discutia, então que bom que ela se uniu a isso também com várias outras mulheres. Então essa é a vida e carreira de Emma Watson, né? Ela conquistou nossos corações sendo a Hermione Granger, mas na verdade ela nos conquistou ainda mais sendo ela mesma na vida real e fazendo todas essas coisas para o bem de todos, né? Para o bem maior. Então assim, Emma Watson, você tem completamente todo o meu amor, toda a minha admiração. Você é perfeita, linda, maravilhosa. E se você quiser, inclusive, nos visitar, vir aqui, vamos né? Ser amigas para sempre. Vamos ser amigas. Lembrando que ela tá ainda aí muito jovem, né? Ela tem muita coisa pra fazer ainda na carreira dela. Com certeza vamos ser surpreendidos, mas várias vezes pela Emma Watson, porque ela não para. Ela não para de ler, ela não para de estudar, ela não para de querer mudar o mundo, né? Ela tem muito essa coisa de, né, do seja a mudança que você quer ver no mundo. E é com certeza muito, muito inspirador pra gente. Tanto é uma atriz brilhante, né, como a gente já falou aqui várias vezes, como é uma pessoa que fez parte formadora da nossa infância e como é alguém que, putz, a gente tá eternamente ansioso aí pra ver o que ela vai aprontar daqui pra frente. É isso, falamos aí da Emma Watson. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá? Aperta no sininho pra receber as notificações, porque a gente tá sempre falando de várias questões de Hollywood, tem crítica aqui, tem discussões importantes, vão ter outros quadros de biografia de vários outros atores bem legais, inclusive se você não assistiu os outros, não esquece de ver também o do The Rock, que está maravilhoso, recente, tá aqui em cima. E é isso, se você gostou desse vídeo, joga o like e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.